Olá pessoal, esse aqui é o segundo vídeo então, curso de extensão da relativo a estágio de extensão, meu curso de licenciatura em matemática da Uninter, destinado aí às séries finais do ensino fundamental. E hoje no segundo vídeo, o primeiro foi sobre potenciação, o segundo vídeo então sobre o contrário, né? A rariciação. Um conteúdo assim que parece um tanto quanto complexo, mas na verdade não é, só sabemos as regras direitinho. Então, para começar, vamos pensar aqui num exemplo prático no judô. No judô nós temos ali o tatame, que ele é um quadrado, né? Ele é um quadrado, aproximadamente um quadrado externo. E aí nós temos um outro quadrado interno. Com uma faixa para indicar para os atletas, né, a área onde tem que ocorrer o combate, que também é outro quadrado. Essa distância aqui costuma ter então, essa distância daqui 3 metros. 3 metros. 3. Tá? Distância ali de 3 metros. E aí se pergunta, se tiver um tatame com área total, área azul total de 196 metros quadrados, essa área toda em azul, quanto que teria o lado? O lado essa área interna do tatame. Essa área interna não, toda a área externa do tatame. Então, como é o contrário da potenciação, a área do quadrado, nós sabemos que é o lado ao quadrado. Se nós temos esse lado, 196 igual ao lado ao quadrado, logo, contrário do quadrado, o lado então é raiz de 196. Nós temos aqui que o lado então é 14 metros, nesse caso, unidade em metros, né? Tá, e quanto seria então a medida dos lados da área de combate? Então a área de combate está localizada aqui dentro. Se nós temos 14 metros aqui, 14 aqui, menos 3 de cada lado, 3, 3, 6. Então nós temos um lado aqui de 8 metros. 8 metros. Tá? Então a área de combate, qual é a área de combate? Porque a área aqui do tatame, a área de combate essa de vermelho, exatamente como é um quadrado também, né? Então a área ali de combate é igual ao lado de combate, como é um quadrado ao quadrado. Lado aqui. Então a área de combate vai ser igual a 8 ao quadrado, que é igual a 64 metros quadrados no caso. Tá? Então a gente começa por aqui. Então, a gente já consegue perceber daqui, né, que a gente precisa para fazer todos os nossos cálculos. Vou pegar o apagador ali só um segundo. Voltando. Então nós temos então a potenciação e a radiciação como elementos contrários, né? Então se eu tiver uma base ali 6, seria minha base. Aí elevado a um expoente 3, aqui o expoente.
Isso vai me dar o resultado, ou a potenciação, de 216. Como a gente já viu que é o 6 vezes o 6, que dá 36, vezes o 6, que dá o 216, tá? Então, o contrário disso seria o quê? Uma raiz cujo índice é exatamente 3. Índice igual ao expoente lá, contrário, né? Nós temos o resultado da potenciação aqui dentro, 216. Então a raiz cúbica quadrada é 2, raiz cúbica 3. E assim, quando da segunda, da terceira em diante, vai ser raiz quarta, quinta, assim por diante. Né? Então a raiz cúbica de 216 resultará em 6, que é o contrário da potenciação. Tá? Então isso aqui é a primeira parte que temos que entender. Certo? Então, assim, se a gente tiver um quadrado, voltamos ao nosso quadrado, cuja área tenha 75,69 metros quadrados, nós teremos então que o lado desse quadrado, temos 4 lados, o lado desse quadrado é igual a raiz, então, de 75 com 69. Certo? Então a gente pode utilizar a calculadora, mas a gente pode também fazer tentativas, né? Então se a gente pensar, que lado vai ser aqui? Se a gente pensar em 8 ao quadrado daria 64, não pode. 9 ao quadrado daria 81, também não é. Então é algo entre 8 e 9. Aí está mais perto do 64 ou 81? Aí a gente não sabe, né? Então a gente vai tentar fazer algumas aproximações. A gente vai indo aqui, ó. Se fosse 8,6, a gente pode aproximar se a gente não tiver uma calculadora, simplesmente, né? Só para entender qual é a técnica da aproximação. Então, se a gente colocar 8,6, tá? Então daria 8,6 vezes 8,6, 73,96. Não deu, é menor do que o 75,69, então tem que ser um número maior, daí eu vou aproximando. O próximo número, 8,7 vezes 8,7, esse aqui dá exatamente o que a gente precisa, 75,69. Então, quanto que é o lado aqui? Quando ficou o nosso lado, o lado fica 8,7. Você já chutou próximo? Sim, poderia ter chutado longe, mas eu já sabia que era algo entre 8 e 9. Tá? Daí eu posso começar mais próximo ou não, né? 64 para 75 dava 5, 4, 9, 81, 6, 6, 1, 7, e de 81, 75 para 81, 6. Então é isso, ó. Então, como é que foi o chute? Se a gente perceber, ó, o chute inicial, o que é? Então, a gente tinha 8, que dava 64, e 9, que dava 81. Meu número é 75 alguma coisa. Se 75 alguma coisa, menos os 64, daria o 5, 4, 9 e alguma coisa. Esse número aqui menos 64, né? E se fosse 81 menos aquele número ali, o 75,69, 75 alguma coisa, já daria 6 alguma coisa. Então a gente pode já perceber que está mais próximo do 9 do que do 8. Tá? Então a gente começou com 8,6, porque entre 8 e 9 será 8,5, mais próximo do 9 é 8,6. 8,6 não deu. O menor, a gente parte para o próximo, 8,7.
chegamos ao resultado. Tá? Então, a maneira de fazer, se não tivermos uma calculadora aproximadamente, né? Até chegarmos ao resultado, ou muito próximo dele, se o resultado não for exato, né? Tem raízes que não vão dar exatas, né? Nem serão dízimas periódicas, a gente chama de ficar repetindo o número depois da vírgula. Então, seguindo. Então a gente podia iniciar com qualquer número. Se a gente pensar agora, então, além das raízes quadradas e raízes cúbicas, que é o índice 2 e o índice 3, tem as quartas, quintas que eu já falei, né? Então, só para a gente ter alguns exemplos, né? A raiz quarta de 625 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 5. Por que é igual a 5? Porque se a gente pegar o 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5, isso aqui vai dar 25. Isso aqui, 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes o 5 dá 625. Então, nós chegamos a 1, 2, 3, 4, que equivale à quantidade de vezes, né, que é multiplicado 5, né, inverso da potência. Então, é isso aí. A raiz quinta de 243. Opa. Raiz quinta de 243. Tá? Que é igual, no caso, a 3. Mesma coisa, que vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, aqui 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Raiz quinta, desculpa. 1, 2, 3, 4. Tem mais uma. 5. 27 vezes 3. 17, 21. 3 vezes 6, 81. 81 vezes 3 dá 3, 8, 24, 243, exatamente. Tá? Então, a raiz quinta, 243 é 3. E a raiz sexta de 64 igual a 2. Porque é a mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 e mais 1. Então a gente vai ter aqui 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Tá? Então é só para a gente ter uma perspectiva do que dá cada uma das nossas raízes aí, mesmo fugindo do quadrado, que é a raiz com índice 2, ou do cúbico, que é índice 3. Seguindo então, outro exemplo. Se a gente tiver que decorar uma mesa quadrada, uma mesa quadrada aqui, e nós temos um outro quadrado, só que inserido desta maneira aqui, ó, bem nas linhas do meio. Linhas do meio. Isso aqui seria uma mesa. Uma mesa e aqui uma toalha de mesa. Aqui uma toalha. A gente vê bem em barzinho, coisas do tipo, né? Uma toalhinha aqui. Certo? Figura qualquer. E sabemos que aqui temos uma medida de 8 decímetros e aqui 8 decímetros. Tá? Decímetros, lembrando, né? Então o metro dividido em 10 seria o decímetro, o metro dividido em 6 seria o centímetro. Então seria a mesma coisa que 80 centímetros, mas está sendo usado decímetro aqui para variar, né? Qual a área total da mesa? Bom, a área total, um quadrado, né? Então, a área da mesa é bem simples. É o próprio lado ao quadrado.
lado ao quadrado. Então, a área da mesa vai ser igual a 8 ao quadrado. A área da mesa é 64 decímetros quadrados. Lembrando que estamos usando decímetro. Certo? Ok. A área da toalha. Bom, agora ele quer saber a área da toalha. Como é que a gente vai descobrir isso? Bom, vamos ter algumas ideias aqui. Por exemplo, aqui se são 8, aqui é o ponto médio. Então a gente sabe que aqui tem 4. Se a gente separar um desses triângulozinhos aqui, ó, este pedaço aqui, esse aqui tem 4, né? Então vamos fazer uma outra figura aqui. Embaixo ele vai ter como se fosse um triângulo, né? É um triângulo retângulo, cuja base é 4. E a altura qual que é aqui? Mesma coisa, 8 decímetros, aqui são 4 decímetros também. Certo? Aí até fica fácil, porque se a gente pensar que aqui, ó, para não ter que pensar muito nem em área de triângulo, se a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, a gente pode pensar assim, que essa área 2 é o complemento dessa área 1. Então se eu pegasse a área 2 e colocasse aqui para cima, vamos botar como se fosse a área 2 aqui, exatamente a figura 2 lá, e deslocasse aqui para cima, teria um quadrado. Então o que eu tenho que fazer? É só um quadrado, duas áreas de quadrado que eu tenho que reduzir, né? Então eu tenho que tirar esse pedaço aqui da área total de 64 decímetros quadrados. Eu tenho que tirar quantos quadrados? 2 quadradinhos com área essa de lado 4. Tá? Ou 4 pedaços de 4 triângulos, o que vocês preferirem, dá na mesma. Então se a gente vamos fazer pelo triângulo, talvez seja mais fácil visualizar. Então a área do triângulo qual que é? Do triângulo nesse caso aqui. Então, é base vezes altura, 4 vezes 4 dividido por 2. A área do triângulo simplesmente vai ser 4 vezes 4, 16 dividido por 2, 8. Ok? 8 decímetros. Como nós temos 4 triângulos aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, tudo com a mesma área. Então, a área de todos os triângulos, a área total dos triângulos vai ser igual a 4 áreas vezes os 8 decímetros, 32 decímetros. Então, qual era a minha área da toalha? Se eu tenho, então, a área da toalha, quanto vai ser a área da toalha? A área da toalha, então, vai ser igual à área total. Qual é a área total? A gente calculou lá, 64. Ó, 64, área total. Menos a área de todos os triângulozinhos aqui, vai sobrar só a parte interna. Que é a minha área da toalha. Tá? Então, menos os 32. Então, igual a 32, que é quadrado, né? 32 decímetros quadrados. Ok, pessoal? Então a área de toalha é 32 decímetros quadrados. E qual é o lado? Aqui vai perguntar em algum lugar também. A medida do lado. A medida de cada lado dessa toalha aqui. Mesma coisa, um quadrado. A gente tem que a área interna é 32, então o lado aqui da toalha. Lado da toalha é igual a raiz de 32. Por que a raiz de 32? Porque é o inverso, tem o lado da toalha quadrada é o inverso da sua área. Então vai dar raiz de 32. Tá? Que aí tem que... Raiz de 32 é um número, se for na calculadora lá, 5,658, 54, 658, 54... Então esse vai ser o lado, cada ladinho da toalha aqui, né? E mais umas coisas aqui, decímetros no caso. Certo? Seguindo, então esse aqui é mais um exemplo.
frequents. Só para saber que essa área da toalha aqui que a gente colocou, ela não é, ela vai sempre dando vários números, não chega a ser uma dízima periódica, tá? Porque depois da vírgula vão acrescentando números e assim vai, né? A mesma coisa se a gente quiser saber a raiz de 32, quisesse fazer uma aproximação, né? Então, como é que a gente faria, né? Pode ser as mesmas tentativas, como 32, ó, 32, se a gente não tem calculadora, a gente quer fazer uma aproximação, se a gente botar 5 vezes 5 dá 25, e 6 vezes 6 dá 36, então tá entre esses dois, ou é 5 ou é 6, né? Entre os 5 e o 6 no caso. Tá, e esse número 32 está mais próximo do 25 ou do 36? Para o 36 faltam 4, para o 25 faltam 7, então está mais perto do 36. Então é 5,5, 5,6, assim que a gente tem que pensar, né? 5,6. Tá, então se a gente fizer 5,6 vezes 5,6, dá 31 com 36. Aí dá para fazer os cálculos à mão também, mesma coisa, né? E se for 5,7 vezes 5,7, dá o valor de 32,49. Passou, então. Então a gente já consegue ver que vai estar entre esses dois ainda. Tá? Então está entre 5,6 e 5,7. Daí como é que a gente vai fazer? A gente vai tentando, mesma coisa. Entre 5 e 6, 5 e 7, eu vou pegar metade, seria 5 e 5, vou fazer 3 resultados. Então eu vou pegar 5,64 vezes 5,64, tá? E 5,65 vezes 5,65, que é bem o meio do 5,6 e 5,7. E 5,66 vezes 5,66. Então aqui eu vou ter o primeiro é 31,896. Depois quiser calcule a mão aí também, eu tenho calculadora só para verificar mais rápido. 31,9225 e o outro dá 32,0356. Ó, aqui passou. Então já está entre 5,65 e 5,66. E assim eu vou aproximando cada vez mais, né? Oi. É aqui do lado. Seguindo adiante aqui então, pessoal. Então, se a gente tivesse outros valores, ó, se a gente tiver, por exemplo, uma raiz cúbica de 12, tá? Então, mesma coisa, a gente vai fazer a aproximação se a gente não tiver uma calculadora, tá? Então, a raiz cúbica de 12. Se eu colocar 2 ao cubo, vai dar 8. 3 ao cubo, já vai dar 27. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tá? Então está entre esses dois. Mas está muito mais próximo do 8 do que o do 27, né? Então eu começo nos primeiros números decimais depois do 2, vezes 2,1. Dá 9,261. 61. Aí 2 e 2 vezes 2 e 2. Dá 10,648. 48. E se eu pegar 2 e 3 vezes 2 e 3, já vai passar 12,167. Então já está perto desse 2 e 3, mas não é 2 e 3. Ó. Então aí eu seguiria, né? Até conseguir o valor aproximado com uma casa decimal seria isso aqui mesmo, 2 e 3. Tá?
uma casa decimal, mas na verdade vai dar menos. Tá? O próximo eu faria de repente 2,28 ou 2,29. Esse 2,29 até chegar onde eu preciso, né? Tá? Então esses detalhes aí que a gente vai ter que ir vendo aí só para ter uma ideia. Tá? Para fazer uma aproximação, se a gente precisar, a gente vai utilizar dessa maneira. Ah, eu posso chutar muito diferente? Posso, mas daí a própria matemática vai me conduzir a cada vez chegar mais perto daquilo que eu preciso, né? Uma relação curiosa que tem aí quando a gente eleva a potências com expoentes que não são inteiros. Por exemplo, se a gente elevar 9 a 0,5, a gente obtém 3. Por que a gente obtém 3, né? Então, por exemplo, aí o 9 elevado a 0,5, se a gente fizer isso aqui, o inverso, né? 3 elevado a 0,5. Vamos pensar em multiplicar o 9 elevado a 0,5 vezes o próprio 9 elevado a 0,5. Seria o inverso. Daí o que a gente obtém aqui? Conserva-se a base, soma-se os expoentes. 0,5 vezes 0,5 mais 0,5, 9 na 1. Tá? Então eu consigo o mesmo resultado lá. Consigo o mesmo resultado de 9 no caso. Né? Ó, tá? Então a raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 elevado a 0,5 é igual a raiz quadrada de 9. Tá? Aliás, desculpa, que eu falei 9, não é o caso do 9. Seria o caso assim, do 3 elevado a 0,5 vezes 3 elevado a 0,5, que é exatamente a soma dos dois. Tá? Então, se eu levar 3 elevado a 0,5 vezes ele de novo, que é o inverso, né? Aí vai me somar exatamente. Vai dar 3 na 0,5 mais 0,5. Dá 3 na 1. 3 na 1. Daí a gente conclui que a raiz de 9 é igual a 3, né? Por quê? Justamente porque o 0,5 está aqui. Que a gente consegue entender que o 0,5, por exemplo, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá? O 0,5, 1 dividido por 2, 0,5. Tá? Então, quando a gente substituísse 9 elevado a 0,5 por 9 elevado a 1 meio, a gente está falando a mesma coisa. Então, isso aqui, ele acaba por se tornar o índice da raiz, índice, e esse aqui é a potência pela qual ele está elevando. Potência. Então, daí se transforma exatamente na raiz de 9. Por quê? Quando a gente não escreve raiz, qual é o número que está aqui? A raiz é o índice, o próprio 2, né? Seria, no caso, 2 e o 9 elevado a 1. Então, isso aqui acaba, o 2 ali no denominador acaba virando o índice e o outro é a potência. Então, essa relação a gente vai poder usar diretamente, tá? Então, sempre que a gente levar algum número fracionário, decimal, e decimal é fracionário também, né? Então, a gente vai chegar no número que a gente precisa aí, que é a raiz, né? Que pode ser, nesse caso, elevado a 0,5 aí direto a raiz quadrada, mas pode ser elevado em alguma outra fração, né? Que a gente vai ver isso aí também. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Então, só seguindo aqui, ó. 3 elevado a 0,5
9 elevado a 0,5 a raiz vai dar os 3, né? E assim a gente vai fazendo também. Então a gente poderia, para ficar bem claro aqui também, mudar de forma diferente, só para a gente visualizar certinho. Então a gente poderia, por exemplo, pegar esse 3 elevado a 0,5 é igual a raiz de 3. Tá? O 3 elevado a 1 meio, 0,5, 1 meio, mesma coisa também. Continua sendo o raiz de 3. E o 3 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a gente pensar o que eu falei antes ali, do 3. O índice ali do numerador fica aqui na potência e o índice do denominador ali, o índice da raiz, que é o 2, né? Só não aparece porque convencionalmente a gente não indica raízes de quando é quadrado. Colocamos quadrado nessa situação aí, né? Certo? Seguimos adiante aqui também. Seguindo, a gente vou fazer alguns exercícios, então. Raiz de 81 é igual a 9, simplesmente porque 9 vezes 9 é 81. Raiz de 225 é igual a 15, porque 15 vezes 15 vai dar 225. Raiz de 144, tudo raiz quadrada aqui, é igual a 12, justamente porque 12 vezes 12 dá 144. Raiz de 36 é o 6, porque 6 vezes 6 é 36, então o contrário, né? Aí a gente aparece raiz cúbica de 27, tá? Daí a gente chega ao resultado que é 3, por que 3? Quando é cúbica, 3 vezes tem que se multiplicar, então é como se fosse o 3 vezes o 3 vezes o 3, né? Lembra? Então 3 vezes o 3 vezes o 3 é o 27. Logo a raiz cúbica, que é o contrário da potenciação de 27, é igual a 3. Tá? E assim outros, né? Raiz quarta de 16, que vai dar o nosso 2. Por quê? Contrário de se fosse a potenciação, ou seja, 2 elevado na 4 dá 16. Tá? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Que mesma coisa, era 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado na 3 dá o 27. Logo, raiz cúbica de 27 é 3. Tá? E aqui, 2 elevado na 4 é 16. Logo, raiz quarta de 16 é o 2. Então, é um inverso do outro, tá? E seguindo aqui, a gente pode ter outros. Raiz quinta de 32, que vai dar o mesmo 2. Mesma coisa, porque 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e vezes 1 quinto, 2, daria o 32. Então, raiz quinta de 32 é 2. Assim como raiz cúbica de 1000 é 10. Por que raiz cúbica de 1000 é 10? Porque 10 ao cubo é igual a 1000. Entendeu? Um inverte do outro. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Tá? E assim poderia ser uma raiz, inclusive com números quebrados, né? Que raiz de 1,69 é igual a 1,3, porque 1,3 ao quadrado, 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. E raiz quadrado de 4,41 dá também 2,1. Mesma coisa, se eu multiplicar 2,1 vezes 2,1 vai dar o meu 4,41. Então a gente vai dar sequência aqui, pessoal, só aguardar um pouquinho. Ó, cuidado com uma coisa aqui, né? Então,
Se a gente sabe, por exemplo, que 7 ao quadrado é 49, nós podemos dizer que raiz de 49 é igual a 7. É um inverso do outro. Mas se a gente pensar em menos 7 elevado ao quadrado, a gente vai ter o mesmo 49. Certo? Porque menos 7 vezes menos 7 é 49, negativo com negativo positivo, né? Porém, nesse caso, ó, não faz sentido a gente ter um resultado negativo. Então, não tem como fazer aqui. A gente não pode dizer que raiz de 49 é menos 7. Não, tá? Porque não tem como chegar nessa situação. Por isso, convencionamento que raiz quadrada, né, ou qualquer raiz de número par, então o que vai acontecer? Qualquer raiz de número par vai ficar sempre positivo, tá? Então, quando for um número ímpar, daí pode-se ter, inclusive, uma possibilidade aí diferente, mas quando o número par é positivo. Não temos nunca uma raiz quadrada com resultado negativo, no caso. Tá, então, os números que elevado ao quadrado resultam em 400, por exemplo. Para a gente elucidar e finalizar essa partezinha, os números que elevado ao quadrado dão 400. São dois, porque 20 ao quadrado dá 400, 20 vezes 20 dá 400, e menos 20 ao quadrado também dá 400. No entanto, a raiz de 400, por convenção, é só o positivo, 20. Tá? Então, a gente não pode... Não tem porquê, não chegamos ao negativo por convenção. Ó, mas daí quando é uma raiz cúbica ou qualquer número desse sentido, aí não interessa, né? Então, qual é o número elevado ao cubo que resulta 8? Tá, então, o número elevado ao cubo que resulta 8... Então a gente já sabe, o que resulta 8 elevado ao cubo, 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Se fosse menos 2, o que acontecia? Ao cubo. Era menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui vai dar positivo 4 e aqui vai dar negativo, vai dar menos 8. Então não tem como, né? O número elevado ao cubo que dá menos 27. Aí a gente já sabe que o número elevado ao cubo que dá menos 27 tem que ser menos 3. Justamente na mesma lógica. Dá menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aqui dá 9 positivo, vezes menos 3 negativo, menos 27. Então aqui vai dar menos 27. Então aí já é diferente. Mas o cubo é o contrário. Ó, então daí a gente pode partir exatamente da operação contrária que a gente acabou de fazer, que é a radiciação. A gente fez a potenciação, agora fizemos a radiciação. Então, a radiciação que a gente tem? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, a raiz cúbica no número positivo é 8. Mas a gente pode ter a raiz cúbica de menos 27 no caso. Tranquilamente vai dar menos 3. Tá? Então, se a gente operar, fizermos um simples exercício com várias raízes aqui envolvidas, por exemplo, raiz de 64, mais raiz cúbica de menos 8. Menos raiz de 25. Mais raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81. Menos raiz quinta de 1. Menos raiz quinta de menos 1. Menos 1. O que nós vamos ter nesse caso? Resolver parte por parte. 8 vezes 8 é 64, a raiz cúbica de menos 8, conforme a gente observou ali pelo sistema anterior, então vai ser menos 2, então vai ser menos 2, sinal positivo da frente,
Cai fora e vira menos 2. 25 raiz 5. 5 vezes 5, 25, tá? Então, menos 5. Raiz quarta de 81. Então, se a gente dividir, qual é o número que vai dar aí? Vamos pensar. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado na quarta. Então, é 3. Mais 3, é positivo mesmo. E raiz quinta de menos 1. Então, para ele ser raiz quinta de menos 1, qual é o número elevado a 5? Que vai dar positivo ou negativo? Provavelmente negativo, senão não vai chegar o negativo ali, né? Então, aqui, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1, 2, 3, 4 vezes mais ou menos 1. Então, aqui dá positivo 1, aqui dá negativo 1. Aqui negativo com negativo dá positivo 1 de novo, positivo com negativo dá negativo 1 de novo. Então é o próprio menos 1. Lembrando que daí nós temos um negativo antes, então dentro aqui do resultado deu menos, mas nós temos um menos anterior, então menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 1. Tá? Então qual é a igualdade de tudo isso? É só fazermos o cálculo. E aí nós temos aqui menos 7, 8 mais 3 dá 11, 12. Então vai dar 12, somando os positivos. Para organizar de algum jeito fica mais fácil, né, pessoal? Então 8 mais 3 dá 11, né? 11 mais 1, 12. E menos 7. Então o resultado qual que é? 12 menos 7, 5. Tá? Fechou o nosso resultado em 5. Ok? Seguindo adiante. Ah, tá, e tem vezes que simplesmente não vai existir. Se a gente quiser uma raiz quadrada de menos 100, tá? Não tem como. Não tem como conseguir uma raiz quadrada de menos 100. Porque se é quadrado, qualquer número elevado ao quadrado, sendo negativo, ele vai virar positivo. Né? Se fosse menos 10 vezes menos 10, vai dar o 100 positivo, não vai dar 100 negativo. Então isso aqui simplesmente não existe. Não existe. Tá? Então isso você tem que saber também. Mas quando o índice é ímpar, daí sempre existe raiz. Tá? Então tem essa diferença. Que era o que a gente tinha comentado antes. Quando o índice é ímpar, daí vai sempre ter raiz. Daí é aquela história do raiz cúbica de menos 8, vai dar o menos 2, né? E aí o raiz quarta de menos 81, a gente acabou de fazer ali, mas sem o menos, né? Vai dar menos 3. Porque menos 3, mesma história, menos 3 elevado na quarta. Quarta vai dar o menos 81. Porque é igual a menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Aquela velha história, menos 3 vezes menos 3 dá 9, né, positivo, menos com menos multiplicando, mais é 2, sinal negativo vai dar positivo, então dá 9. 9 vezes menos 3 dá menos 27, 3 vezes 3 dá 9. 9, ó, aliás, esse aqui eu acho que não vai dar, exatamente, pessoal, olha só, parece que ia dar, mas não vai dar, ó. Seria menos 3 a princípio, mas não é, ó. Lembra? Porque é par também aqui. O que vai acontecer? Se eu botar menos 3 aqui, vezes menos 3 dá 9, vezes menos 3 dá menos 27, né? Menos 27 vezes menos 3, menos com menos dá mais 81, e não menos 81. Então, na verdade, esse aqui tá enganado, esse aqui não existe, mesma coisa. Por quê? Porque é aquela mesma história que a gente acabou de falar, ó. Quadrado, né? Toda vez que é par esse índice aqui, aí não tem como ter raiz negativa. Então só vai dar raiz negativa,
o número negativo aqui dentro se a raiz for ímpar, cubo, na quinta, qualquer coisa assim que não for par, tá? Então aquilo ali também não existe. Então só cuidado ali nesses coisas aí que não pega ratão, né? Inclusive já tava me pegando. Tá? Seguindo, pessoal, então. Ó, então assim, tem um anúncio para locação de uma sala comercial. Sala comercial. Aí falava lá, ó, que era uma sala quadrada. Essa informação é importante? Sim, essa informação é importante para a gente conseguir visualizar e fazer o cálculo. Porque se for em outro formato, retangular, círculo, seja o que for, triangular, vai ser diferente, né? A gente vai precisar de outros dados. Mas no caso era quadrado. Ela tinha uma área de 17,64 metros quadrados. A área do quadrado a gente sabe que é lado ao quadrado. Logo, 17,64 metros quadrados e o lado ao quadrado. E o lado, então, inverso ao quadrado é a raiz, né? Vai ser a raiz de 17,64. O lado deste quadrado dessa sala comercial tem 4,2 metros. Por quê? Porque 4,2 vezes 4,2 dá 17,64. 4,2 vezes 4, 8, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. 4, 8, 8, 16, vai 1, 7, 17 com 64. Opa, errada vírgula. 17 com 64. Tá? Certinho. Ó, um terreno retangular dividido em duas partes. Então tem uma parte ali que o terreno é assim, tá? E aí ele tem uma outra parte aqui. Tá? Então aqui ele tem 116,64 metros quadrados. E aqui ele tem 207,36. 36 metros quadrados. Tem pontos aqui de referência A, B, C, D e F. A medida dos lados do terreno AB e F. AB e F. Medida dos lados do terreno. Tá? Então, aqui a primeira. Constitui-se, então, de que maneira? É simplesmente um quadrado, né? Essa parte é um quadrado. Então, a gente consegue verificar pela figura. Ó, então, o AB e F foi indicado aqui que é um quadrado. Essa parte é quadrado. Se é quadrado, então, mesma coisa, o lado é igual, o lado dessa figura aqui é igual a raiz do 116,64. Logo, o lado tem a dimensão de 10,8. 10,8. Tá, então... aqui.
Exatamente, 10,8 é o lado. E dimensão, qual é a maior dimensão do terreno BCDE? Então olha aqui, ó. O BCDE, tô querendo saber qual é a maior dimensão. De cara para o desenho a gente pode entender que é essa aqui. Mas se a gente sabe que é 10,8 a medida, a gente tem aqui que é 10,8, ok? Essa medida de cada lado, todas são 10,8, isso aqui é igual, então temos 10,8 desse lado. Logo que a gente pode chegar à conclusão que a área daquela medida ali, desse outro retângulo vermelho, vai ser qual? Vai ser 10,8 vezes uma medida x, né? Certo? Aqui é a medida x, que é a que ele quer saber, da parte maior. Tá? E como a gente tem a área, 207,36 é igual a 10,8 vezes x. Tá? Então, x é simplesmente, só mudei de lado sem mudar nada, x é simplesmente 207,36 dividido por 10,8. Então, x, medida desse lado aqui, é quanto? Calculando ali. Vai dar 207,36 dividido por 10,8, 19,2. Então, a medida que nós temos aqui é 19,2 metros. Então, a gente sabe que aqui tem 19,2, aqui tem 10,8 e todo o resto é 10,8 também. Assim, imagina um terreno com uma quadrada igual ao terreno, assim, esse terreno, assim, ó, aí ele tá pedindo agora para imaginar, pra gente imaginar, vamos apagar aqui embaixo aqui, fosse substituído esse terreno por um outro terreno quadrado equivalente. O que significa isso? Então, eu teria um outro terreno quadrado equivalente. Tá? Equivalente à soma dessas áreas. Então, esse terreno normalmente teria a área do quadrado aqui vai ser igual que a soma desses dois, 116,64 mais 207,36. Então, a área do meu quadrado vai ser quanto? 207,36 mais 116,64. 324. Que é igualzinho a essa área aqui da soma dos dois. É isso que eu estou fazendo só, né? Metros quadrados. Logo, qual seria, então, a medida dos lados desse terreno? Então, se eu tenho a área 324 metros quadrados, qual seria a medida do lado? Mesma coisa, né? Lado ao quadrado, ou o lado é igual a raiz quadrada da área. Para ficar mais simplificado, não tem espaço aqui, então. Lado igual a raiz quadrada da área. Porque lado ao quadrado, como a gente sabe, é a área. Então, o contrário, a raiz quadrada da área é o lado. Então, o nosso lado vai ter exatamente 18. Isso, 18. O lado vai ter 18 metros. Então, se eu tiver um quadrado de lado 18 metros, é equivalente a esse aqui que tem medidas que a gente já viu ali, né? Que era 19,2 mais 10,8 por 10,8. Tá? Mas a equivalência seria esse caso aí. Então, o quadrado teria 18 metros.
Tá, alguns outros exercícios, se a gente levar 64 a 1 meio, como a gente viu antes, isso aqui equivale a raiz de 64, que a gente já sabe que é 8. Né? Se a gente levar 343 a 1 terço, ó, lembra do índice aquele? Vai ser a mesma coisa que raiz cúbica, então o denominador vai para o índice da raiz, 343, e aqui seria 1, né? Não preciso colocar, elevado a 1 a gente sabe que é o próprio número. Nesse caso, 343 vai dar 7. Porque 7 vezes 7 dá 49, vezes 7 dá 343. Então aqui dá 7. Tá? 27 elevado na 2 terços. Ó, mesma coisa. Raiz qual é do denominador? 3. Está embaixo de 3, então vai aqui. O 27 fica no meio elevado ao quadrado. Né? Então é isso que funciona dessa maneira ali também. Então vamos ver se aqui tem uma possibilidade de a gente fazer. Deixa eu pensar. 3 ao quadrado vai dar 9. A gente poderia, por exemplo, ó, transformar isso para poder cortar a raiz. Então a gente sabe que 3 ao cubo, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9, 27. Então 3 ao cubo dá o mesmo 27, elevado ao quadrado, e aqui fica a raiz, né? Então, se a gente cortar esses dois índices aqui que a gente pode cortar, vai dar a mesma coisa, o resultado 3 ao quadrado que é igual a 9. Tá? E se a gente fizer também por cálculo, fizer o 27 vezes o 27, vai dar 729, né? Então, aqui vai ser raiz cúbica de 729. 29. A gente pode entender, então, que é exatamente o 9 vezes o 9 vezes o 9. Quer dizer, no caso vai dar o mesmo 9, né? Por quê? Porque o 9 ao cubo dá o 729. Ó, 9 ao cubo, que seria a operação contrária, dá 9 vezes 9 vezes 9. Aqui dá 81 e aqui dá 81 vezes 9 dá o 729. 1 vezes 9, 729. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Deixa certinho aqui. Olha só, se a gente botar 49, vamos fazer uma expressão aqui, 49 elevado na 0,5 menos 625 elevado na 0,25. Agora parece que complicou tudo, né? Mas não, 49 elevado na 0,5, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ok? E 625, o que é 0,25? Se eu fizer 0,25 vezes 4 dá 1, né? Então ele é 1/4. Tá? Então a mesma coisa que raiz quadrada, índice, vai para cima, raiz quadrada de 49, menos raiz o quê? Quarta de 625. E o 1 é aquele 1 que está ali, o 1 que está aqui também. A gente sabe que é 7. E quanto que é a raiz quarta de 625? É só de pensar, 5 elevado na quarta, quanto que é? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então aqui dá 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, e vezes 5 de novo dá os 625. Então aqui vai dar menos 5. Então o resultado daquela expressão parecida esdrúxula é 2. Certo? Ó, e seguindo adiante, assim a gente pode ir acrescentando coisas, complicando um pouquinho a princípio, mas tudo tem a mesma base, os mesmos passos, tudo do mesmo jeito, né? Então a gente poderia seguir aqui e colocar 1 sobre 2 vezes 36 elevado a 1 sobre 2 de novo aqui, mais 2 vezes 36 elevado na menos 1 meio. Isso aqui não tinha aparecido antes, ó, menos 1 meio. Vou fazer melhorzinho aqui, porque o menos na verdade tem que ficar no meio da expressão ali da fração. Então tem que
ser menos 1 sobre 2. E agora, o que fizemos com isso, né? Aqui continua o nosso meio. Aqui a gente vai abrir uma raiz normal de 36. E aqui está um segredo. Ó. Toda vez que a raiz é negativa, a gente já tinha visto isso lá em potenciação também. Então isso aqui vai dar a mesma coisa, mais 1 sobre, ó, menos 1 meio. Vai ser a mesma coisa que 1 sobre 36 elevado na 1 meio positivo. Tá? Isso aqui vai dar a mesma coisa, 1 sobre 2. Aqui eu já consigo resolver a raiz de 36 vezes 6, né? Mais 1 sobre, o que nós temos aqui? Raiz de 6, de 36. Então vai dar aqui, resultado dessa primeira aqui, 6 por 2 dá 3, né? 6 dividido por 2 dá 3. E 1 sobre raiz de 36 mais 1 sobre 6. Fazemos MMC 6, 18, esse 18, mais 1, mais 1. Isso? Ah, aqui faltou uma coisa aqui. Na verdade tem um 2 aqui. Eu esqueci de colocar. Então aqui tem um 2, pessoal. 2 vezes. Então aqui vai ter sempre um 2. Então aqui, ó. Faltou um 2 ali que tinha na questão. Então aqui vai ter um 2 aqui também. 2 vezes 36. Vai ficar o 2 assim. Aqui vai continuar com 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui. Tá? 2 é seguindo, porque ele estava multiplicando aqui, ele simplesmente não pode entrar para dentro, porque tem a parte da raiz, né? Então é só 2 vezes. Tá? Então ele não entra aqui para dentro, no caso, tá? 2 vezes 36 não tá junto, tá separado. 2 vezes 36, então aqui vai ficar o 2 sextos. 2 sextos. Tá? Então aqui se ficar o 2 sextos, a gente sabe que na verdade a gente pode simplificar. Vindo aqui para cima, 3 mais 2 sextos, 3 mais 1 terço. Simplesmente simplifiquei aqui. Cortei por 2 aqui, dá 1 e aqui dá 3, né? Então 3 1 terço, eu deixo o MMC, vai dar 3 mais 1 sobre 3, vai dar 4 sobre 3. Esse é o resultado final. Tá? Não tem mais como simplificar ali. 3 mais 1, 4 sobre 3. Certo? Vamos ver que nós estamos aqui. É isso aí. Com o meio para fora ali, isso aí, ali foi o 2. O 2 vai dar 4 terços no final das contas, isso aqui. Tá? Então é isso aí. 2 dividido por 2, 6, 2 por 6. 6 dividido por 2 dá 3. E ali vai dar 2 por 6. Isso dá 1 terço, é 4 terços. Fechou. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado compreendido. É bem essa matéria, né? Ademais, fora isso, é simplesmente fazer exercícios, em cima de exercícios, mas todos são exatamente nesse mesmo sentido ainda. Não tem nada diferente disso aí na parte aí da radiciação. Tá? Então todo o resto aqui nada mais são do que continuidade, né? Continuidade dessas partes aqui desse básico, né, que a gente colocou aqui. Todo o resto funciona da mesma maneira. Então a gente só tem que ir fazendo as contas, né? E deixando certinho. Acho que vou botar só mais um exemplinho aqui para finalizar. A gente não chegou a ver certinho. Mas ali parte todo o resto. Por exemplo, se a gente tiver isso aqui, raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes, aqui é vezes, raiz cúbica de 9. O que a gente faz com isso então? Então aqui a gente pode fazer desse jeito.
Lembra da base? Aqui a gente vai usar o contrário do sistema. Raiz de 3 a gente vai botar 3 no meio, vezes 9, não, 1/3, né? Ok? Daí o que a gente faz com isso? Bom, então a gente vai ter que tentar juntar as coisas. Como é que a gente junta isso? 3 elevado a 1 meio. O 9 a gente tem que virar a base de 3 também. Então 3 ao quadrado elevado a 1/3. Ok? Então isso aqui vai dar no fim das contas o que? 3 no 1 meio vezes 3. 3 ao quadrado eu posso botar para cima, vai ser a mesma coisa que 3 elevado a 2/3. Eu só multipliquei 2 por 1/3 lá, né? Então tudo no mesmo sistema. Então ficou 2 sobre 3. Tá? E agora eu consigo juntar, porque eu tenho bases iguais. Então vai dar 3 na 1 meio mais 2/3. Lembra? Conserva-se a base, somos os expoentes. 1 meio mais 2/3, fazendo aqui separadamente. Eu só vou fazer um MMC, né? Vai ficar 6. MDC, no caso, 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 3, 2, vezes 2, 4. 3 mais 4. 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 3, 2, vezes 2, 4. Vai dar 7/6. Então vai dar igual a... Então isso aqui, toda essa parte aqui, é o meu índicezinho aqui. Logo ficou então 3 elevado a 7/6. Que eu posso voltar para a raiz de novo. Índice 6, 3 elevado a 7. Ok? E é isso, 3 elevado a 7. Posso tentar continuar? Vamos ver se dá alguma coisa aqui que preste. 3 elevado a 7. Se tem um resultado exato, se vai dar 1. Então ficou essa minha expressãozinha aqui. Aí sexta de 3 elevado a 7. Então 3 elevado a 7, o que é? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3. 729 vezes 3, 2,187. 2,187. Aí sexta de 2,187. Não vai dar um número inteiro aí. No final 7 e é par. Então não tem nenhuma aqui. Que pudesse dar. Se desse 3 na sexta aqui, no nosso resultado final, eu poderia ter simplificado, né? Simplifica o 6 por um 6, daí daria. Nesse caso não dá, porque tem mais uma casa. Então dá uma quebrada aí na situação. Certo, pessoal? Então isso aí é o que a gente tem de operações. Então o resto é só ir colocando em exercício e seguindo adiante. Tudo parte dos mesmos princípios aí também. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Se precisar, estamos por aí. Até a próxima.